nós temos a energia elétrica, nós temos aqui, além do gás, da energia elétrica, nós vamos ter aqui outros serviços também de oferecimento de comodidades. Bom, eu aqui posso dizer uma infinidade desses serviços, dentre os de comodidade e os de necessidade, de utilidade da coletividade. Você já pensou o que seria do nosso país se não tivesse o serviço de segurança nacional? Um serviço público essencial como este? Já pensou? Então, todos estes são serviços públicos, são serviços que o Estado oferece à coletividade. Já pensou também o que seria dos restaurantes se não tivesse um serviço ali de vigilância sanitária? O que seria além de restaurantes, de lanchonetes, de bares, ou você ali sem o serviço, por exemplo, de manutenção das vias públicas? Como seria andar numa cidade cheia de buracos nas ruas? Não seria muito ruim? Então, todos estes são serviços públicos. Agora, professor, fala para mim, o que eles têm de especial em relação aos demais? O que tem o serviço público de especial em relação a um outro serviço qualquer? Vamos dar um exemplo aqui, ao serviço de TV a cabo, por exemplo. Serviço típico privado. O serviço de TV a cabo, aquele que tem um recurso financeiro pode ir lá pagar a TV a cabo. Ótimo. O que tem de especial? Tem de especial é que o serviço público ele foi destacado dos demais serviços. Ele foi eleito, escolhido pelo Estado. Então, se você precisa de saúde, de educação, de energia elétrica, de água encanada, de gás, de esgotamento sanitário, de segurança, bom, esses serviços aqui são essenciais à coletividade. Então o Estado falou, aqui ninguém pode se misturar comigo, eu vou separar esse serviço para mim. Posso eu prestar ou posso deixar que alguém preste no meu lugar. Ou a gente pode prestar em conjunto, como por exemplo, saúde e educação. Perfeito? Ótimo. Já falamos aqui o suficiente do serviço público. Já sabemos que o serviço público é algo mais importante para a coletividade, por isso que o Estado selecionou. Mas o que é importante? Ele selecionou e colocou um regime jurídico especial. Colocou regras jurídicas especiais para tratar destes serviços. Por isso, eles são tão importantes para o direito. Professor, quais são as regras essenciais do serviço público? As regras essenciais são normas específicas e princípios específicos do direito que regulam esses serviços públicos. Para a gente falar do regime jurídico desses serviços, nós precisamos destacar justamente este regime jurídico. Nós precisamos, para aprofundar dentro do direito, dentro do serviço público, nós precisamos falar das regras do direito que se aplicam a eles. Quais são elas, professor? O serviço público, ele respeita uma série de princípios. Dentre eles, eu vou destacar 3 princípios fundamentais. O primeiro princípio fundamental do serviço público é a continuidade do serviço. Serviço público é serviço essencial. Serviço público, via de regra, é serviço importantíssimo para a sociedade. Portanto, ele não pode parar nunca. Você não pode, se não pagar a escola no meio do semestre, ser mandado embora da escola ou ter seu filho retirado da escola. Não pode isso acontecer, porque se trata de um serviço público. Não pode você, no tratamento que está tendo lá no hospital, só por uma questão financeira, não pode você paralisar o tratamento porque não tem dinheiro. Ou não pode, por conta de uma greve de servidores públicos, você ficar sem o atendimento no hospital. Não pode isso acontecer. Qual é o princípio que se aplica a este serviço, professor? Este é o princípio da continuidade do serviço público. Ele não para nunca. Agora, é óbvio que tem alguns serviços que são aqueles serviços que oferecem apenas uma comodidade para a coletividade. Eu citei alguns casos.
transporte coletivo, eu citei alguns casos de energia, por exemplo, eu citei alguns casos como, por exemplo, gás. Então, neste caso, se você não tiver a manutenção, não é a regra, é a exceção. Esses serviços podem ser paralisados, porque eles não são essenciais ao extremo à coletividade. É óbvio que, se for demonstrada a essencialidade desse serviço, ele deve continuar seguindo assim o princípio da continuidade do serviço público. Outro princípio fundamental do serviço público é a generalidade, né, ou a universalidade do serviço público. O que significa isso, professor? Significa que o serviço é para todos, então não pode haver restrição. Não pode haver restrição por qualquer motivo. É a mesma coisa da aplicação do princípio da isonomia. Então você tem aqui, não pode fazer distinção entre homens e mulheres, não pode fazer distinção em virtude de cor de pele, não pode fazer distinção em virtude do estado econômico, da condição econômica do administrado. Este é um princípio muito importante para o serviço público. Não é atendido quem pode, todos são atendidos pelo serviço público. E o último princípio que eu quero destacar aqui, para a gente entender o regime jurídico do serviço público, é justamente o princípio da eficiência. O serviço público, ele é mutante. O serviço público está sempre evoluindo. Justamente para quê? Para atender com qualidade a necessidade da coletividade, para prestar um serviço decente, um serviço atualizado, um serviço que deixa de ser burocrático. Para que seja assim, o serviço público deve-se respeitar, portanto, o princípio da eficiência. Bom, agora que destacamos já o que é o serviço público, já falamos o bastante para saber do regime especial do serviço público, vamos entrar no contrato de concessão do serviço público. Você tem telefone na sua casa? Ótimo. Se você tem telefone na sua casa, você sabe muito bem o que é a concessão do serviço público. Telefonia é um serviço público e a telefonia, ela foi passada para empresas privadas. Não vou usar aqui, no nosso programa, aqui, nome de empresas, até para não fazer propaganda para ninguém. Mas vamos destacar um ponto muito importante. Todo mundo sabe que são empresas privadas que prestam um serviço de telefonia. Mas o que eu quero que você saiba é que o serviço de telefonia prestado por essas empresas privadas, elas não são proprietárias desse serviço. O serviço não pertence a elas, pertence ao Estado. Professor, mas como pertence ao Estado? São elas que estão prestando. Exatamente. A titularidade desse serviço, por ser público, pertence ao Estado. Elas só estão, não com a titularidade, elas só estão com o ônus de prestar este serviço. Porque dizem por aí, e eu não vou discutir esse tipo de questão, que o Estado, às vezes, não é competente para prestar determinados serviços. Isso é a concessão do serviço público. A administração pública realiza com o privado um contrato de concessão. Através deste contrato, ela passa a obrigação de prestar o serviço, não a titularidade, o titular continua o Estado. Passa só a obrigação de prestar o serviço para a pessoa privada, para uma empresa. O Estado, em virtude deste contrato, não gasta dinheiro com isso. O Estado, ele apenas administra o contrato. Ele não paga R$1. Quem é que paga, então, os serviços prestados por esta concessionária de serviço público? Quem, professor? Você, o usuário. A mesma coisa acontece, pode reparar bem, a mesma coisa acontece com a administração de vias públicas. Sabe a estrada que você pega? Aquela estrada maravilhosa? Então, aquela estrada maravilhosa que acabou de ser recapeada, que tem 4 pistas, que você consegue trafegar com segurança, então, aquela estrada geralmente é fruto de uma concessão de serviço público.
o Estado